convidar vocês, a cada um abrir sua Bíblia, Salmo 34. Louvarei o Senhor em todo o tempo. Meus lábios sempre o louvarão. Somente no Senhor me gloriarei. Que todos os humildes se alegrem. Venham, proclamemos a grandeza do Senhor e juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para Ele ficarão radiantes. No rosto deles não haverá sombra de decepção. Clamei ao Senhor em meu desespero, e Ele me ouviu. Livrou-me de todas as minhas angústias. O anjo do Senhor é guardião. Ele cerca e defende os que o temem. Provem e vejam que o Senhor é bom. Como é feliz o que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que lhes são fiéis, pois os que temem terão tudo o que precisam. Até mesmo os leões, jovens e fortes, passam fome, mas os que buscam o Senhor, nada de bom faltará. Venham, meus filhos, ouçam-me. Eu os ensinarei a temer o Senhor. Quem deseja ter uma vida longa e próspera, refreie a sua língua de falar maldades e os lábios de dizerem mentiras. Afaste-se do mal e faça o bem. Procure a paz e esforce-te para mantê-la. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos abertos para os seus clamores. O Senhor, porém, volta o rosto contra os que praticam mal. Apagará da terra qualquer lembrança deles. O Senhor ouve os justos quando clamam por socorro. Ele os livra de todas as suas angústias. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e resgata o que tem espírito oprimido. O justo enfrenta muitas dificuldades, mas o Senhor os livra de todas elas. Pois o Senhor protege os ossos do justo, nenhum sequer será quebrado. A calamidade certamente destruirá os perversos. Os que odeiam o justo serão castigados. Mas o Senhor, porém, resgatará os que o servem. Ninguém que nele se refugia será condenado. Amém? Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós te pedimos que a tua palavra fala conosco agora, Senhor. Nós precisamos de ti, precisamos da tua luz, precisamos do teu Santo Espírito movendo, ministrando nesse momento em nossos corações, através da tua palavra. Que haja liberdade, que haja corações abertos, que haja ouvidos abertos para te ouvir, Senhor. E que haja transformação, que haja consolação, que haja instrução, que haja aproximação do Senhor e do seu reino, em nome de Jesus. Esse salmo foi escrito por Davi no momento que ele estava num momento muito difícil, fugindo ali de Abimeleque, e se fez de louco, né? No momento que um rei de Israel, né, o homem mais importante daquela nação, ele estava numa situação que ele estava totalmente, com a sua vulnerabilidade totalmente exposta. Então a vida humana na terra, ela é assim, ela é cheia de perigos, ela é cheia e sujeita de limitações, de dificuldades, de aflições, de angústias e tribulações. E Davi, ele estava nesse momento. Geralmente, quando a gente está nesse momento, a gente pensa que nunca vai acabar. E muitas vezes a gente passa por esse momento e a gente esquece que já passou por esse momento. É assim com você também? Mas eu creio que muitos daqui já passaram em momentos de tribulações, de vulnerabilidade, como Davi. Mas esse Davi, na verdade, né, de todo esse momento, tudo aquilo que ele estava declarando nesse salmo, ele deu um testemunho no meio da sua aflição, no meio da sua vulnerabilidade. Veja o verso 4. Acompanhe comigo aqui. Busquei o Senhor e Ele me respondeu.
e livrou-me de todos os meus temores. Davi, ele não escondeu que ele estava no meio de situação que dava medo porque ele não sabia onde que ia parar, como ia terminar. Aquela calamidade, aquela situação que ele estava, ele sabia quando começou, mas não sabia como que ia terminar. E às vezes a noite é longa, né? Não sei se alguém já perdeu em algum momento que você perdeu o sono de noite e você não via a hora do sol chegar, que parece que aquela noite era muito longa. E esse momento de Davi, então, era um momento longo, era um momento que ele teve que se esconder na caverna, ele teve que se esconder num lugar no outro. Mas fala, busquei o Senhor, e Ele me respondeu. Ele deu um testemunho, que mesmo no meio da tribulação, mesmo no meio dessa aflição, mesmo no meio daquilo que fazia temer, porque ele diz, mas Ele me livrou de todos os meus temores. O verso que eu li, a tradução, que fala, clamei ao Senhor, que é a versão Almeida transformadora, né? Atualizada transformadora. Clamei ao Senhor no meio do meu desespero. Sabe o que é desespero? Sem esperança é quando você não tem mais controle de nada, né? Você não tem controle. Quando você não tem controle, você é como uma pessoa que na outra versão, que talvez seja a sua, clamou esse pobre. Pobre é aquele que não tem recursos, né? Não dá para resolver por conta própria. Então ele é pobre. Você já se sentiu assim? Você passou numa situação em que você não tem recursos. Então você fica desesperado, né? Não tem mais, você não tem controle, não tem o que fazer, né? Não dá para pegar um controle remoto, trocar de canal. Não dá para fazer isso. Então você fica numa situação que você está desesperado, mas ele fala, eu clamei no meio desse desespero. Eu clamei no meio da falta de recursos. Clamou esse pobre e o Senhor me ouviu novamente. Livrou-me de todas as minhas angústias, aflições, tribulações, aquilo que nos aflige, aquilo que parece que você tenta esconder, né? Numa gaveta, não tem jeito. Quando você menos percebe, parece que aquilo vem à tona e te aflige de novo. Você não consegue pensar em outra coisa, você não consegue fugir disso. Então Davi, ele era um homem mais importante de Israel. Davi foi um herói de Israel. Ele matou Golias, matou muitos filisteus, ele enfrentou, ele foi um general. Até hoje, quando as pessoas pensam, né, no maior rei que teve lá em Israel, ainda é o rei Davi. E nas promessas que tem sobre o Messias, na verdade, muitos judeus, ainda hoje, eles não conseguem entender e receber o Senhor Jesus como Messias, porque eles estavam esperando um general dos exércitos como Davi, alguém que ia livrá-los, né? Que ia ganhar a guerra contra os filisteus e agora, 2000 anos atrás, contra o Império Romano. Então, eles não conseguiam entender aquele rei, um rei como Davi que estava vulnerável, mas nem mesmo o próprio Filho de Deus, né, o Senhor Jesus, foi poupado, o verdadeiro rei de Israel, o verdadeiro Messias, né? Só lembrando você, eu creio que você sabe, mas Cristo não é sobrenome de Jesus, né? O que é Cristo? Rei, ungido, Messias. Messias é o rei de Israel, aquele que foi ungido, escolhido. Então nem mesmo o próprio Filho de Deus. E esse texto então me faz pensar. Eu estava caminhando essa semana, estava meditando, estava orando sobre a realidade desses dois versículos. Clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Tem a ver com oração, tem a ver com, nesse momento de tristeza, nesse momento de angústia, nesse momento que a gente passa aqui na terra, é um momento de clamar a Deus, é um momento de buscar a Deus. Mas a gente só faz isso quando vem a angústia. A gente só faz isso quando você já tentou tudo e não consegue. Mas eu creio que tem um segredo aqui que vai muito além, porque a vida do homem na terra, ela é cheia de perigos, ela é marcada dessa maneira. E o próprio Filho de Deus, quando veio nessa terra,
Ele veio e não foi poupado de experimentar aflições, angústias, não foi poupado de experimentar tribulações. O Deus eterno se fez carne e habitou entre nós. Embora sendo Deus, diz ali em Filipenses, ele se esvaziou a si mesmo, se fez um de nós. Amém? Fala ali em Isaías 53, diz 3 e 4, ele era desprezado, o Messias, e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos. Tem versão que fala, o que sabe o que é sofrer, e como um de quem nós escondíamos, os homens escondiam o rosto, ele era desprezado, e ninguém fez caso dele algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Então o Messias, o verdadeiro rei de Israel, quando ele veio, quando ele chegou, ele começou a pregar o reino de Deus. E ele falou, arrependei-vos, porque o reino de Deus é chegado. E os sinais do reino, ele mesmo declarou ali, quando ele abriu Isaías 61, porque o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me enviou, me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados, e enviou-me a livrar os quebrantados de coração, e pôr em liberdade todos os algemados, todos os cativos, e anunciar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, o dia do Senhor. Então o Senhor Jesus, ele disse, ele pregou e declarou, ele pregou o evangelho do reino, falou, o reino de Deus é chegado, arrependei-vos. E o sinal do reino é que paralíticos andavam, cegos viam, endemoniados eram livres, aqueles que estavam no cativeiro eram livres. Mas entretanto, esse mesmo Jesus, o Cristo, o Messias prometido, o verdadeiro Rei eterno de Israel, como diz ali em Daniel, seu reino é o reino eterno. Ele foi um ser humano, ele foi um homem perfeito que agradou a Deus em todas as coisas, toda a sua vida. Mas a vida de Jesus, ela reflete aquilo que é a verdadeira humanidade, de acordo com a vontade de Deus que deve ser. Amém? Ninguém duvida disso. E o que mudou na vida de Jesus não foi a falta de tribulações, não foi a falta de aflições, não foi a falta de angústias, porque ele viveu uma vida de constante ataque, de constante sofrimento. Mas o que marcou a vida de Jesus, quando eu digo que ele foi um ser humano perfeito, que refletiu, João fala que não só como ser humano, como filho de Deus, mas ele refletia a imagem do Pai. Nós fomos criados, formados, o homem foi feito à imagem de Deus, não a imagem exata como filho, né? Que reflete toda a glória de Deus, mas nós somos feitos à imagem de Deus. O homem, quando Deus o criou, estava ali no jardim, na viração do dia, Deus vinha conversar com Adão, então havia essa conversa de oração. E interessante o que muda, o que a gente vê na vida de Jesus, como esse ser humano perfeito, como essa humanidade perfeita, é que no meio de tudo isso, Jesus viveu uma vida intensa, inteira de oração, na dependência de Deus. Por isso ele vivia todo momento em oração, todo momento. Não foi só antes da cruz, não foi só no Jardim das Oliveiras, todo momento ele ia orar, ele ia estar com o Pai. A vida de Jesus então nos ensina sobre uma realidade, sobre a vida dos seus discípulos, onde mesmo antes de após a gente se arrepender, mesmo a gente ter recebido o Rei, mesmo você tendo recebido o reino de Deus na tua vida, no teu coração, a gente continua a experimentar perigos, aflições, tribulações, não é mesmo? Angústias, tribulações. Jesus não enganou seus discípulos. Em João 16:33 ele diz, né? No mundo tereis tribulações, aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E o segredo desse tem bom ânimo, porque ele fala, estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, amém? Então tende bom ânimo. O que muda agora é que hoje nós temos acesso à presença do Rei e do seu reino, amém? Nós temos esse acesso. Isso é o que chamamos de viver a tensão do reino.
que já chegou. Porque após a ressurreição de Jesus, ele reuniu seus discípulos ali no alto do monte e declarou: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Toda autoridade. O reino, poder, autoridade, domínio. O reino já está aqui. Mas com base nessa verdade, ele ainda falou, se reunindo os seus discípulos, ensinou para eles sobre o reino de Deus por mais 40 dias. E ele então ordenou os seus discípulos a fazer o quê? Permanecerem juntos em oração, para que eles fossem cheios do poder de Deus, cheios do poder do Espírito Santo, para ser testemunhas. Amém? Então, como discípulos de Cristo, nós vivemos essa tensão do reino que já está acessível, mas que ainda não está na realidade, na plenitude, que só vamos ver quando experimentar, quando estivermos totalmente, né, no reino final, no reino eterno de Deus. Mas esse reino eterno de Deus, ele já começou. Amém? Então, o que eu achei interessante sobre esse texto é que, apesar dessa situação de vulnerabilidade que nós temos aqui, né, e a gente percebe que é uma aparente contradição que não acontecia só a vida de Davi, porque ele está no Velho Testamento. Olha no Novo Testamento, Romanos 8:31, Paulo falou dessa contradição. Que diremos, pois, a essas coisas? Dessas aflições, dessa contradição da vida que a gente tem. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos dará também com ele todas as coisas? No verso 35 e 37 também de Romanos 8 diz: quem nos separará do amor de Deus? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Isaías 53 diz que como uma ovelha muda, que é levada para o seu matador, assim foi o Messias. Esse foi o rei de Israel, quando ele viveu como um de nós, como um ser humano que agrada a Deus. E se você quer agradar a Deus, se você quer viver a vida de Jesus, você tem que viver da mesma maneira que ele. Então, apesar dessa situação de vulnerabilidade, que temporária, porque não é para sempre, amém? Que a gente vive hoje, nós temos muitas verdades e promessas para os discípulos de Cristo, onde a gente já pode experimentar e provar a bondade de Deus, amém? Hoje, o reino de Deus, a vontade de Deus, a bondade de Deus, você pode experimentar hoje. Verso 5, novamente nos Salmos, ele fala o seguinte: os que olham para o Senhor serão, pode falar na versão de vocês, iluminados, radiantes, e os seus rostos, nos seus rostos não haverá sombra de decepção, eles não serão confundidos. No verso 2, o salmista bradou, ele falou: engrandecei ao Senhor comigo, proclamemos a grandeza de Deus. Salmo 121 diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Amém? Então olharam para ele, aqueles que elevaram os seus olhos, olharam para cima, não para o problema, não só ficaram fixados, olhando para o que está do lado, mas levantou os olhos e olharam. Eu li certa vez o testemunho de Charles Spurgeon. Foi um pregador bem famoso, um pregador batista e pastor no século XIX, lá na Inglaterra. Interessante essas coisas, né? Que a gente às vezes fica dando valor à denominação, né? Para quem não sabe, Spurgeon, ele se converteu numa igreja rural, uma igreja metodista, um pastor metodista, estava pregando, um pregador. Spurgeon foi considerado o príncipe dos pregadores. E pela graça de Deus, ele praticamente, se não me engano, ele era um pregador, na verdade, que chamavam um pregador leigo, porque era uma igreja rural. Estava chovendo e ele teve que se esconder lá na igreja, né? E de repente ele ouviu essa mensagem. Olharam para ele
e forem iluminados, seus rostos não serão confundidos. E é interessante que ele se converteu então nesse versículo, 5. E ele sempre contou esse testemunho. Então, se você for ver alguma coisa, você vai ver que esse texto é recorrente. E é interessante que o verso da minha conversão foi o Salmos 34, 7. E é interessante que quando eu estava meditando nesse salmo, e fui também estudar para checar os comentários, para ver sobre, ao longo da história da igreja. Verso 7 diz que está dentro desse texto, na verdade o meu é 6. O anjo do Senhor é guardião, o anjo do Senhor, ele se acampa ao redor dos que o temem. E esse anjo do Senhor, é muito claro, a palavra de Deus fala que Deus usa os seus anjos ministradores, para abençoar. Mas é interessante sobre esse anjo do Senhor, que o próprio Spurgeon, numa exposição, ele lembrava desse, e muitos comentaristas bíblicos e pregadores ao longo da história da igreja se lembraram sobre que esse anjo do Senhor é a mesma palavra que é usada mesmo para Deus. Salmo 121, aquele que guarda, o guarda de Israel. Amém? O próprio Senhor Jesus. Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Esse guarda que estaria conosco, que nos defenderia de todos os que defendem, todos aqueles que o temem. Então, o anjo do Senhor. Interessante esse versículo. Esse aqui foi o que eu me converti, meu testemunho, E provem, verso 8, provem e vejam que o Senhor é bom. Feliz é o homem que nele confia. Quando eu tinha tinha 14 anos de idade, eu estava num retiro de jovens e sempre fui meio assim, talvez de pensar. E eu ficava muito intrigado, porque em alguns momentos eu podia ver tanto a presença de Deus, perceber. Mas eu percebi desde muito jovem que a palavra de Deus fala que a glória do Senhor enche toda a terra, mas a glória de Deus não está evidente, não está tão visível. Ela está como se fosse escondida, Ela não está tão evidente assim. O que é evidente nessa terra é o mal. O mundo já dos malignos. Aquilo que você abre o olho, você não precisa nem ter muita sensibilidade. Você abre um jornal, você pensa nos seus pensamentos. Então eu comecei não a questionar, mas perguntar a Deus. Por que é tão difícil de ver a Deus? De perceber a presença de Deus, a bondade de Deus. E isso num contexto que eu estava meio brigando com Deus, porque eu ia muito para acampamento, para retiro. Parece que no retiro Deus está tão presente no dia a dia, lá na escola. Parece que, onde está Deus? Eu estou cuidando das minhas coisas. E eu queria talvez viver que nem no mosteiro, acampamento perfeito lá, só louvando a Deus. Aí Deus está presente. Mas havia uns jovens um pouco mais velhos que eu, e eles estavam jogando basquete, e um cara bem grandão, o Pedro, uma pessoa maior ainda caiu em cima do Pedro, que era lá de Brasília, e eu era de uma igreja bem conservadora naquele tempo. E o Pedro veio de Brasília, era de uma igreja metodista também, mas estava havendo um avivamento lá em Brasília. Então, eu não sabia, tinha um ônibus de Brasília que estava lá conosco, e jogando basquete, sabe aquela trombada? O grandalhão caiu em cima do Pedro. O Pedro caiu de nariz no concreto, assim, quebrou o nariz. E aí no outro dia de manhã o Pedro foi dar o testemunho dele, E eu fiquei pensando, poxa, esse pessoal gosta de ficar contando testemunho, porque não tinha nada no nariz dele. E eu não sabia que ele tinha quebrado o nariz um dia antes. Ele contou o testemunho que foi parar no hospital, e que então, lá no hospital, o médico fez aquela cirurgia para colocar o nariz no lugar, não sei como é que é,
Mas o médico falou que ainda precisava fazer plástica, porque ficou feio o nariz dele, né? Mas o nariz dele perfeito. Eu falei, poxa, mas tanta coisa para contar testemunho, eu quero um testemunho mais perto, eu quero ver a Deus, provar e ver de que o Senhor é bom. Né? Eu estava com aquela pergunta, né? E de repente, a pessoa que me convidou para ir naquele acampamento, chamava Luiz, o irmão dele foi professor aqui de educação física, o Plínio, foi do Álvaro Guião, lembra do Parabola nos anos 80? E ele então me convidou. Uma semana antes desse retiro, ele tinha caído de moto e estava com o braço engessado, né? Então logo depois que o Pedro saiu, chegou lá o Luiz, falou assim, gente, e Deus me curou, o braço sem gesso. Eu falei, pô, o que está acontecendo nesse negócio? E eu estava lá no meu cantinho, falando assim, Deus, eu queria tanto experimentar, né, essa presença de Deus, isso mais visível, que coisa louca, né, que coisa diferente. E o Pedro veio sentar do meu lado. Eu estava sentado lá no fundo da igreja. Aí eu perguntei para esse Pedro aí, falei assim, você poderia orar por mim? Nós saímos lá do lado de fora. Quando eu me formei, isso foi em 1981 isso. Quando eu me formei em engenharia, eu fui professor desse mesmo lugar, que era um colégio marista, lá em Poços de Caldas. Então, em 92 a 94. E foi interessante que eu lembrei do lugar que a gente estava orando lá, né? Porque, olha, já tinha acabado o retiro. Era o último dia dos testemunhos, né? E eu falei, eu não quero ir embora sem experimentar o que Deus tem. E como eu dou graças a Deus, porque Ele não veio com uma oração cheia de coisa. Ele abriu a Bíblia. Amém? E Ele abriu a Bíblia nesse versículo aqui do 8. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado aquele que nele refugia. E que gostoso, né? Que gostoso. O Pedro começou a orar. E a presença de Deus veio de uma maneira tão intensa, né? Como uma eletricidade, como uma coisa tão palpável. E eu nem percebi que tinha acabado o culto, todo mundo foi lá, né? Tinha umas 100 pessoas orando lá de fora. Jovens, provai e vede que o Senhor é bom. Como Deus, Ele é palpável. Mas voltando, o Senhor Jesus, o próprio Filho de Deus, quando viveu aqui, essa realidade nossa, né? Adolescente, fui para o meu quarto e falei assim, gente, eu não preciso mais de fé para crer em Deus. Que loucura, né? Como que eu posso dizer? Imaturidade de adolescente. Porque Deus está tão... Lembra que eu cheguei naquele acampamento falando, por que é tão difícil ver a Deus? Eu estava querendo sair daquele acampamento dizendo assim, poxa vida, eu nem preciso de fé, porque eu senti Deus, mas provei Deus numa vida tão forte. Mas o próprio Filho de Deus, terceira pessoa da Trindade, quando Ele viveu como se fosse um de nós aqui, se esvaziou de si mesmo, e Ele precisava ter esse contato com Deus. Temam o Senhor os que lhe são fiéis. Sabe o que significa ser fiel? Né? Aqueles que têm fé, fidelidade, fidelis, vem do mesma raiz. Se você é fiel a Deus, você coloca a sua fé. O justo viverá pela fé. Pois os que temem terão tudo o que precisam. Né? Você não precisa ter tudo, mas tudo que você precisa é a promessa. Quantas promessas? Os olhos do Senhor estão sobre esses justos, essas pessoas que vivem pela fé. Aqueles que são fiéis, colocam a sua fé no Senhor. Amém? E os seus ouvidos abertos para os seus clamores. Por isso, Davi pôde dar o testemunho dele. Clamou esse pobre, o Senhor ouviu e livrou de todos os seus temores. Amém? Clamou esse pobre. Orei ao Senhor e Ele me ouviu. Porque o Senhor ouve os justos, aqueles que confiam nele, quando clamam por socorro, e os livra de todas as suas angústias. E olha aqui a promessa do anjo do Senhor que se acampa. O Senhor está perto dos que têm coração quebrantado e resgata-os de espírito oprimido. O justo enfrenta muitas atribulações, aflições, mas o Senhor os livra de todas elas. O Senhor resgatará os que o servem. Ninguém que nele se refugia será condenado. Então, quando eu estava meditando, Deus falando comigo sobre esse salmo,
E foi a minha oração. Poxa, como eu quero ser mais parecido com Jesus. Amém? E saber que eu só posso ser humano, eu só posso ser um ser humano mais completo se eu viver nessa dependência de Deus. A diferença de Jesus não era apenas a vulnerabilidade, porque Ele se fez vulnerável. Ele se esvaziou de si mesmo e se tornou um de nós. Nós somos vulneráveis, gente. Eu e você somos vulneráveis. Então, ser humano não é apenas ser vulnerável, mas o propósito que Deus tem para o ser humano é que esse ser humano se coloque na dependência do Senhor. Que olhem para Ele, olhem para cima. Olharam para Ele, foram iluminados. Amém? Nenhum dos seus rostos vai ter decepção, vai ser confundido, vai ser decepcionado. Olharam para Ele, porque o Senhor, o guarda de Israel, Ele está perto de cada um de nós. O conceito hebraico do Velho Testamento, já bíblico, de santo, não quer dizer que Deus Ele é tão separado deste mundo, né? Porque Ele é santo. Mas ele não está a 1 bilhão de anos-luz longe de nós. Ele é santo, mas Ele está perto de nós. Amém? O Senhor não está longe, para que não possa nos ouvir. Vamos ficar de pé. Busquei o Senhor e Ele me respondeu, e livrou-me de todos os meus temores. Clamou esse pobre e o Senhor o ouviu, e libertou de todas as suas tribulações. Os que olham para Ele, os que olham para o alto, estarão radiantes de alegria, serão iluminados, os seus rostos jamais mostrarão decepção. Porque o anjo do Senhor é sentinela e bem perto daqueles que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. O Senhor é bom em todo o tempo. Como é feliz o homem que nele se refugia, o homem que nele confia. Temam o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta os que o temem, porque o Senhor é nosso pastor e não há falta de nada do que nós precisamos. Pai, assim como o Senhor Jesus nos mostrou na vida dele, nas Escrituras, nos Evangelhos, que narra o tempo que ele passou aqui na terra, Senhor, teu Filho, que nós possamos ter uma vida de oração, uma vida de conversa, uma vida de relacionamento, não apenas no tempo da tribulação, da angústia, mas que possa haver essa conversa, que possa haver essa percepção, essa busca da Tua presença, Senhor. Porque nós somos vulneráveis, sim. Nós vivemos ainda num tempo onde a plenitude do reino ainda não está presente. Nós ainda estamos no meio de guerras, de tribulações, de aflições, daquilo que nos tira a paz, aquilo que nos dá preocupação, aquilo que nos traz medo, Senhor, do amanhã, ou mesmo daqui a pouco. Senhor, mas o Senhor já veio. Tu és o Rei de Israel. Tu és o Rei, o Messias. E o Teu reino já veio. E o Senhor está perto, Senhor. Por isso nós te pedimos agora que o Senhor possa tocar a cada coração e que possa provar da Tua bondade, neste momento que se chama hoje, agora. Possa experimentar essa confiança, a bondade do Senhor. A bondade do Senhor. Não há outro Deus além de Ti, Senhor. Só o Senhor salva o Teu povo. Só o Senhor salva aqueles que temem o Senhor. Só o Senhor não confunde aqueles que conhecem, colocam a sua esperança no Senhor. Bem-aventurado aquele que confia no Senhor, porque o Senhor é bom. Porque o Senhor é bom. Aleluias.
Aleluias. Glórias ao nome do Senhor. O Senhor é bom. Que você possa engrandecer o Senhor. Amém? Queria convidar o grupo de louvor para estar ministrando o último cântico. Você pode fechar os seus olhos de novo? Só que dessa vez, comece a orar, falar com Deus, glorificando e louvando. Porque assim como o pastor Marcelo falou, mesmo nos tempos difíceis, Ele se faz presente. Muitas vezes quando você acaba não sentindo, talvez, o poder de Deus na sua vida, não significa que Ele não está perto. Deus está trabalhando o tempo inteiro. Quando nós ficamos distantes um pouco, quando nós ficamos dispersos com as coisas do dia a dia, Deus ainda se faz presente. Amém? E Ele faz presente aqui essa noite. Quem sou eu para que o Deus de toda a terra se preocupe com meu nome, se preocupe com minha dor? Quem sou eu para que a estrela da manhã ilumine o caminho deste duro coração? Apenas por quem sou, mas porque Tu és fiel. Nem por tudo que eu faça, mas por tudo que Tu és. Eu sou como um vento passageiro que aparece e vai embora, como onda no oceano, assim como Deus de toda a terra se preocupe com meu nome, se preocupe com minha dor. Quem sou eu para que a estrela da manhã ilumine o caminho deste duro coração? Não apenas por quem sou, mas porque Tu és fiel. Nem por tudo que eu faça, mas por tudo que Tu és. Eu sou como um vento passageiro que aparece e vai embora, como onda no oceano, assim como um vapor. E ainda escutas quando eu chamo, me sustentas quando eu clamo, me dizendo quem eu sou. Eu sou teu, eu sou teu. Jesus, eu sou teu. Glória a Deus. O Senhor é maravilhoso, irmãos. Você pode aplaudir o nome dele mais uma vez?
Levanta as suas mãos para os céus. Obrigado, meu Deus, por nós estarmos aqui nessa noite. Obrigado, Senhor, pela Alice, ó Deus, tão pequenina, Senhor, esteve no nosso meio. E que nós possamos ter uma semana de vitória, uma semana abençoada. Oramos pela viagem, Senhor, aquele que vai viajar, aquele que vai trabalhar. Deus, dê uma semana vitoriosa. Nós oramos e te agradecemos. Que o grande amor de Deus, a graça do seu Filho Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja em cada coração, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe.